Vamos lá. Gente, estamos começando mais um vídeo do quadro Papo Carioca. Hoje é com essa pessoa aqui incrível, o Pai Dário. Fica ligadinho aí porque vai ser um conteúdo muito bom. Meu amigo, tudo bem? Tudo bem, querido. Meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E vamos começar. Se apresenta pra gente. Quem é o Pai Dário? Eu acho que, como eu costumo dizer, o Pai Dário é um corpo encruzilhada, né? Eu sou o jongueiro, eu sou o sambista, eu sou o babalorixá. Eu sou a figura que você vai encontrar nas rodas de samba, mas a figura que você vai encontrar dentro do terreiro, a figura que você vai encontrar militando pelas nossas causas. Eu sou essa criatura aí, o Pai Dário é essa pessoa, imperiano, já que eu tô aqui no Baródromo, né? Império Serrano na veia, e mangueirense de coração e Império Serrano de nascença. Cara, conta pra gente, como é que você começou na religião? Já vem de família ou não? Como é que se iniciou? Então, na verdade, eu nasci num quilombo urbano, que é o Morro da Serrinha, em Madureira. E ali já é muito forte as questões de tradições de matriz africana, vamos dizer assim. O próprio jongo, o próprio samba, as próprias umbandas e alguns terreiros de candomblé. A minha família, tanto a parte do paterna, era muito forte na umbanda, muito ligada à umbanda, umbandista. A família da parte da minha mãe tinham pessoas de umbanda e pessoas do candomblé também. Então eu digo que o meu primeiro contato com o candomblé foi muito jovem e eu fui encantado pela beleza do candomblé. Eu digo até que culturalmente a indumentária me chamava a atenção, o toque, o canto, a dança. E aí, assim, quando eu vi, eu já estava enfiado e metido dentro dessa comunidade chamada candomblé. Mas eu acho que é isso. O que me encantou foi a beleza, eu acho que foi mais a parte cultural de você entender, de você olhar, de você ouvir aqueles cânticos, aquelas danças, a culinária, por exemplo, a comida. Isso me chamou a atenção primeiro no candomblé, ainda muito jovem, muito criança. Quantos anos? Lembra? Eu acho que por volta de uns 7, 8 anos. Caramba, 7, 8 anos. Mas tua família toda também já era da... Não, minha família já era de candomblé. Eu tenho uma tia já falecida que era iniciada já no candomblé. O primeiro candomblé que eu me lembro de muito contato é do seu Biolê, que ficava em Vaz Lobo ali. A casa existe até hoje. E era o primeiro candomblé que eu tive, que eu lembro de muito contato. Eu era levado por uma amiga minha, que hoje é minha comadre, a Janinha. E ali eu ficava muito encantado com aquilo. Mas eu acredito que por volta dos 7, 8 anos eu já ia com ela, os candomblés. Legal. Cara, assim, uns 20 anos atrás, hoje tem preconceito, mas uns 20 anos atrás era muito maior. Eu acho que nem se compara com hoje. Já chegou ter, assim, sofrer um preconceito por conta da tua religião, você que começou muito novo, com 7 anos, chegou a sofrer algum preconceito, algum episódio que você não consegue esquecer até hoje, ou não? Eu costumo dizer que assim, diretamente já sofri preconceito, tem a coisa do vai macumbeiro, e às vezes até nem era pra macumba, às vezes eu tava com uma roupa, com um grupo, porque ia dançar jongo na escola ou em alguma universidade. Aí tem sempre alguém que diz assim, não, chega pra cá porque é macumba. Você vai dar uma oficina de jongo ou cultura popular de um modo geral, eu trabalho muito com cultura popular afro-brasileira, jongo, coco, maracatu, ciranda. Então trabalhei muito com isso com a Companhia de Aruanda em escolas. E tinham responsáveis que tiravam as crianças do contraturno ou do nosso horário de aula justamente para que as crianças não participassem, porque era macumba e não era macumba, na verdade. Agora, indiretamente, eu vivo da minha maneira tentando ajudar pessoas que sofrem com questão de intolerância e racismo, que eu gosto de falar de racismo religioso, porque para a gente fazer uma volta completa, racismo é racismo, independente de que caminho ele siga. E o racismo religioso ele é muito maior porque as pessoas não conseguem admitir nem aceitar a cultura preta de um modo geral. E aí, mas você está falando de cultura preta, está falando de candomblé, sim. Se a gente não chega se a gente não tem as religiões de matriz africana tão bem organizada, a gente não tem um candomblé, um samba, a gente não tem essa formação das escolas de samba, a gente não tem... eu acho que 80% do que é a cultura carioca hoje em dia que vem da religião de matriz africana. Então eu acho que falar se eu sofro o preconceito diretamente sim, mas indiretamente muito mais. Imagino, cara. E assim, quando você iniciou na religião, tu imaginou se tornar um sacerdote, cuidar de pessoas, cuidar de vidas? Já imaginava isso ou foi algo que foi fluindo? E também conta pra gente como é que foi a tua trajetória até se tornar um
um pai? Como é que foi até você se tornar um sacerdote? Como é que foi? Eu acho que isso a gente não, meio que não espera, né? Não tem uma coisa assim de você, uma criança com 7, 8 anos de idade, esperar que vai ser babalorixá. Eu acredito que não. Eu nunca tive essa... Até certa parte da minha vida, eu nunca tive essa pretensão. Eu sempre tive a pretensão de ser religioso, de ajudar meu babalorixá, ajudar minha mãe Flor, ajudar quem fosse, meus amigos, Dandão, todo mundo que tinha casa aberta eu ia, ajudava, mas nunca pensei assim diretamente. Isso começa a virar uma chave quando eu vou me iniciar e o meu babalorixá, que chamava-se José Flávio Pessoa de Barros, hoje não está mais aqui, hoje ele já caminhou, já fez o retorno dele. Ele dizia, quando eu fui me iniciar, ele falou que eu teria um cargo sacerdotal, que eu teria um cargo para ser babalorixá. E aí, a partir dali, da minha iniciação, começa a virar uma chave. Era muito natural um número de pessoas que me procuravam já para pedir alguma orientação, algum cuidado, e eu muitas das vezes não entendia. Quando a minha ficha começa a cair, eu vou conversar com a minha avó, que inclusive é testemunha de Jeová, falar sobre isso, a questão de pessoas estarem me procurando para eu cuidar, que o meu babalorixá tinha falado isso para mim, e aí ela traz uma notícia que eu não sabia, que era inédita. Eu com meses de vida no colo da minha mãe, a minha bisavó, da parte do meu pai, que era a Dona Maria das Dores, chega para minha avó, para o meu pai, para minha mãe, e diz que eu seria um menino diferente, acredito eu que o diferente, ela estava falando da minha sexualidade, e que eu cuidaria da família toda porque eu seria babá. Só que, pô, isso com meses, não tinha nem 1 ano de idade, essa velha era muito bruxa, né? E então, assim, a minha família já sabia. A minha mãe já sabia, meu pai já sabia, minha avó, que é de outra religião, já sabia, só que eu não sabia. Minha chave vira depois do falecimento do meu pai, a partir da minha iniciação, e tem uma virada de chave depois do falecimento do meu babalorixá. Cara, a responsabilidade é muito grande. Quando virou essa chave, tu sentiu um pouquinho o peso da responsabilidade, como você... É muita responsabilidade, né, cara? A responsabilidade é muito grande à medida que você vira referência. Só que você pode ser referência política, você pode ser referência cultural, mas referência religiosa tem um peso. A sua fala tem um poder, as pessoas acreditam naquilo que você fala e você está lidando com o sagrado. Então, quando você tem uma responsabilidade de cuidar de pessoas, de cuidar de cabeças, não é você que define o destino de ninguém, você está consultando um oráculo, mas é a sua voz, é a sua fala, é você que traz a mensagem para alguém. Então, quando você se percebe nesse lugar, eu acho que dá aquela história que a gente fala assim, dá um frio na barriga, não passa nem o sinal do Wi-Fi, para você entender que lugar é esse que você está. E aí, quando toma uma proporção, quanto maior a proporção, maior a responsabilidade. Como você disse, você esperava se tornar, ficar desse tamanho, é ótimo estar aqui, por exemplo, chegar aqui numa roda de samba, tem um cantor ou uma cantora que está lá cantando e diz, olha, queria agradecer a presença do Pai Dário. Você se torna uma pessoa conhecida, mas eu acho que dobra a responsabilidade. Quanto maior o degrau, pode ser maior a queda. Então eu acho que maior a responsabilidade, maior a visibilidade, mais cuidado você tem que ter com o seu sagrado e com o seu comprometimento com aquilo que o orixá determinou para você, que é cuidar de pessoas. Cara, como é que tu vê a importância das religiões de matriz africana hoje na nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que, se a gente analisar, aqui a gente dá uma volta, tudo tem o dedo das religiões de matriz africana. Culturalmente, a gente carioca é conhecido pelas rodas de samba. Você vai a uma roda de samba, você tá lidando, tá próximo das religiões de matriz africana. Você vai para as escolas de samba, que é essa formação cultural, que hoje o maior espetáculo da terra é o carnaval, que saem dos terreiros. Os tambores saem dos terreiros, os cantos saem dos terreiros. Se você fizer uma pesquisa, uma análise, a caixa da escola tal tem a ver com a gueré de Oxóssi do terreiro tal. O surdo da escola tal tem a ver com o rum. Tudo está muito interligado. Então eu acho que assim, a contribuição para a formação das escolas de samba e essa formação que tem hoje desse desfile é de um senhor chamado Tata Tancredo, que é fundador da Estácio de Sá, que muita gente ainda não conhece, mas está conhecendo, que ele foi até enredo da Estácio esse ano. Mas olha o tamanho, a grandiosidade de ter um cara preto, babalorixá, que ajuda nessa criação, ajuda na fundação da primeira escola de samba, que é a Estácio de Sá, né,
acadêmico de São Carlos, depois que vira Estácio de Sá, para a formação do que a gente entende hoje como escola de samba. E aí, para isso, a gente fala do jongo, a gente vai falar da capoeira, que ela começa na Bahia, mas ela chega aqui e toma uma proporção muito grande nas rodas, no subúrbio principalmente. A gente vai falar de uma África, de uma pequena África, que se você ler um pouquinho da história mais antiga um pouco mais da história do Rio Antigo, todos esses terreiros que são casas quase que centenárias, muitas centenárias, a gente tem exemplo do Opoafonjá, do Ilê Omolu Oxum, do Ilê Ianaçocá Ilê Oxum, casas que começam com a sua formação aqui embaixo, onde a gente chamou de Pequena África, naquela região ali, e por conta do racismo religioso, elas são obrigadas a saírem dali e irem para o que a gente chama hoje de Baixada Fluminense. Aí elas estão em Miguel Couto, em Nova Iguaçu, em Caxias, por puro preconceito. Mas aí o samba começa no mesmo lugar, na casa da Tia Seata, onde se tinha o maior número de terreiros. Então dá para entender, não é religioso, é pesquisa mesmo. Que as religiões de matriz africana têm muita contribuição para a cultura preta do Brasil de um modo geral, mas do Rio de Janeiro, que é o que a gente está falando. Sim, verdade. Cara, vamos falar um pouquinho da política. Como é que foi assim, vou entrar na política? Como é que surgiu esse interesse de entrar na política? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Eu acho que não existe o vou entrar, né? A política, quando você percebe, você está falando da política partidária. Sim. Porque na política o meu corpo é um corpo político. Quando você nasce um homem preto, gay, numa favela, eu digo que eu sou de um quilombo urbano, que é a Serrinha em Madureira, sambista, em tudo aquilo que é marginalizado ou minorizado pela sociedade, você já tem, seu corpo já nasce político. E aí quando você percebe, você está dentro da política partidária por uma necessidade do seu povo. Porque quando eu falo de todos esses corpos que eu disse sendo no meu, eu estou reverberando, refletindo o corpo de muita gente. Aí eu estou falando das mulheres que ultimamente estão sendo atacadas, abusadas, violentadas. E aí nós homens também, independente se eu sou gay, se eu sou hétero, os homens precisam reagir de alguma forma, defender. É o povo preto que está dentro dos terreiros sendo apedrejado, sendo tacado fogo, tomando tiro. É o povo de terreiro que precisa sair de uma localidade onde a gente sempre foi abraçado, que são as comunidades. E aí você tem que sair com o seu terreiro correndo, porque o seu irmão, que é igual a você, porque o cara que é preto, que é traficante da favela, ele meu irmão, é seu. Porque ele não foi criado em berço de ouro nenhum, ele é varejista. Eu não tô falando de quem tá no top, de quem financia tudo. Eu tô falando do cara que bota o revólver na minha cara e manda eu sair com o meu terreiro. Então, até nisso, o racismo ocupa e entra num lugar. Esse cara acredita numa denominação religiosa que não é a nossa, prega um Deus que eu não acredito, porque eu acredito no Deus em qualquer forma, mas de forma boa. A bondade, o bom coração. E quando você vê um terreiro sendo atacado, sendo quebrado, ateado fogo, e botam esse terreiro dali para fora, essas pessoas dali para fora, aí você não tem como não botar o seu corpo numa política partidária para, de algum modo, tentar fazer assim, ó, a gente está aqui, a gente existe, a gente só precisa ser respeitado, porque a gente ocupa um lugar maravilhoso na cultura, a gente tem aí todo mundo cantando macumba, todo mundo já é MPB, já canta, já fala de... Nessa cidade todo mundo é de Oxum há muito tempo, mas a gente já conseguimos avançar um pouco com a Lei 10.639 nos livros didáticos, mas a gente na política precisa avançar muito mais. Então a gente precisa colocar os nossos corpos pretos, LGBT, PN+, femininos, os corpos que são marginalizados e minorizados precisam ocupar esse lugar, e aí é o lugar do povo preto, do povo de terreiro. Por isso que chega o Paidário como candidato e acreditando na construção de políticas públicas para o nosso povo, tive uma votação muito considerável, um número de votos muito consideráveis para uma primeira vez. Não sou herdeiro, não tenho dinheiro pra caramba, mas o povo de terreiro, de certo modo, me abraçou essa causa, porque não é uma causa minha, é o que eu estou dizendo, é uma causa que é nossa, né? E a gente avançou e vamos continuar avançando aí na construção de políticas públicas para o povo de terreiro. Cara, você acha que cometeu, assim, politicamente falando, você acha que cometeu algum erro ali na estratégia para a campanha, para não entrar? Porque bateu na trave, porque
Eu não me lembro agora a votação correta, mas eu vi lá, bateu na trave. Teve vereador que entrou aí com cerca de 4, 3 mil a mais do que você. Sim. Você acha que vocês cometeram algum erro na estratégia ali ou não? Tinha que ser assim Não, e foi? eu acho que não teve erro na estratégia. Eu trabalhei só com pessoas que abraçaram a causa e estavam ali com o coração super aberto. Eu tive 2 pessoas que eu sempre agradeço nessa questão de política partidária, que foi a deputada estadual Renata Souza, que me abraçou e apoiou a ideia, e o Babalaú Ivanildo dos Santos também, que foi outra pessoa que abraçou a ideia. Então a gente caminhou, foi uma campanha construída com muitas mãos, meus filhos, amigos, parceiros, pessoas que eu não conhecia que se juntaram. Então não houve erro, houve uma surpresa para a política. A gente não tem um histórico de um pai de santo assumido preto, gay, de comunidade, que bota a cara pra bater. Eu digo que o texto mudou, não bota a cara pra bater não, eu boto a cara, mas ninguém vai me bater, que não foi o meu Deus que deu outro lado pra apanhar, o meu Deus foi a guerra, o meu Deus sabe dar porrada. Então eu aprendi da porrada também, com todo respeito da palavra. A gente chegou num limite da militância, num limite do racismo, num limite de combater, que a gente tá cansado de apanhar, né? Então eu não tô falando da porrada fisicamente, mas a gente precisa ter outros meios de bater, e um meio de bater foi a política. Então eu não acredito no erro, pelo contrário, foi tão bem consolidado que eu tive um número de votos. Talvez hoje eu seja, no Rio de Janeiro, a figura de terreiro que tem o maior número de votos já dentro de uma eleição para a vereança desse município. E fui abraçado por muita gente, ainda hoje, muita gente de terreiro está me abraçando e me incentivando a não parar. Então eu acho que esse alcance ele aconteceu, a gente só precisa transferir isso para a urna. Mas não é fácil também combater com o Estado. Eu ia falar filho da puta, mas não pode, corta. Fica à vontade. Aqui é sem filtro, pode ficar à vontade. Um Estado filho da puta, que ao mesmo tempo que eu tô aqui dialogando com você na calçada no Baródromo, falando da construção de políticas públicas, tem alguém que tem muito dinheiro, que é herdeiro, comprando telhado para botar na favela. Tem o cara do... Isso existe até hoje. Mudou a tática, ninguém dá mais dentadura. Mas o cara vai lá e dá R$150 para você votar na pessoa. E só vai procurar vulnerável para cometer um ato como esse. Ai, pai Dário, o senhor tem prova disso? Não posso dizer, não tenho prova, porque tanto que eu não estou falando o nome de ninguém. Seria crime, né, fosse acusar alguém sem prova. Mas a gente sabe, a gente ouve, a gente vê, a gente assiste. A gente está brigando contra um mercado muito cruel, muito grande. A gente não tem esse dinheiro, esse patrocínio para estar comprando votos. As pessoas ainda hoje compram votos em cidade grande, não é só cidade do interior, não. Entendeu? A gente ouve aí escândalos, assiste TV, assiste jornal, e eu sou um cara pobre, um cara igual a você, que vai estar aqui no Baródromo no dia que você vier me ver sambando, tomando a minha cerveja, que vou estar militando, que vou estar dentro do terreiro, que vou estar nas escolas de samba, e é isso. Então eu não tenho padrinhos nesse sentido e nem quero ter. Eu quero ter padrinhos que sejam sinceros como eu, que acreditam na minha militância e na construção de políticas públicas para o povo de terreiro, que é o que a gente tem feito muito e abraçado pelos meus parceiros e parceiras. Mas não de uma forma que amanhã eu vá se envergonhar de sentar aqui para conversar com você, porque você vai dizer para mim, olha, eu fiquei sabendo disso, eu li uma matéria assim, assim, assado, e aí a pessoa tem vergonha de sair de casa, vergonha de dialogar ou debater em algum lugar. Eu acho que é isso. Cara, vai continuar na política, vai tentar mais uma vez ou não? Vou continuar na política, como eu falei, o corpo é político. E na política partidária, eu acho que eu tenho uma dívida com o povo de terreiro que acredita em mim, com o povo preto que acredita em mim, com os LGBT que acreditam em mim, porque quando você cresce como figura, é claro, a minha oratória pode ser boa, não sei, o meu discurso pode ser bom, a minha história de vida é muito boa, mas o que me garante esse lugar são as pessoas que acreditam na minha história. O que garante o meu lugar são essas pessoas que se mobilizam para fazer do Pai Dário um candidato forte para poder, como você disse, numa primeira eleição tá ali no meio muito próximo da galera que entrou. Eu acho que é isso. Então eu não posso decepcionar os meus. Sim, correto. E, cara, como é que você se divide assim hoje a tua vida? Trabalho, tua função religiosa? Como é que é essa correria, cara? Conta um pouquinho pra gente. Então, você viu que eu cheguei aqui esbaforido, né? Correndo. É louco, porque eu vim do terreiro, né? E aí não é perto daqui, 1 hora daqui, em Guapimirim. E aí Caramba, Guapimirim. Meu terreiro, minha roça é em Guapimirim, a casa de Ossé é em Guapimirim.
E aí eu saio correndo do terreiro, venho para cá, e aí é o militante, que é o político, é o babalorixá, é o cara do samba. Eu acho que a idade vai chegando, e esses dias eu estava até conversando com uma irmã amiga da vida, a Eked, que é a Nascer, eu estava dizendo a ela assim, a idade vai chegando, você começa a sentir o corpo de uma outra forma. Não que eu vá parar, eu estou reduzindo e me limitando a algumas coisas, porque senão eu vou pirar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de atender alguns pedidos, alguns chamados. Né? O religioso não tem nem o que dizer, não tem como. Alguns debates políticos, alguns convites, eu estou aqui, amanhã acho que eu estou na UERJ, não é isso? Amanhã eu estou na UERJ lançando o livro num outro debate político, falando sobre a pedagogia de terreiro, que é um livro que eu tenho lançado. E é isso, eu não paro. Reduzir um pouco o ritmo, mas parar não tem como parar. Se alimentar bem, tomar bastante água, vitamina C e seguir. E com as bênçãos dos orixás aí, eu acredito muito, vai dando a proteção, fazendo os ebós, a limpeza religiosa e a gente vai seguindo. Cara, carnaval, vamos falar sobre carnaval. Quando você embarcou nessa loucura de carnaval, ou quando foi seu primeiro contato com a escola de samba? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci no carnaval. Já nasceu dentro do carnaval também? Nasci no carnaval, sou nascido e criado na Serrinha, Império Serrano. Lá. É a escola, minha vida ali. Aquele costume, eu mato e morro por alguém, eu mato e morro pelo Império Serrano. Eu não imagino meu carnaval sem o Império Serrano. E eu nasci dentro desse quilombo urbano aí que é a Serrinha. Eu tô no Império Serrano desde muito cedo. Eu desfilei no Império Serrano em ala das crianças. Eu desfilei no Império Serrano mais de 7 anos na bateria, tocando aquele agogô de 4 bocas. Na minha adolescência, tenho 2 estandartes de ouro nessa bateria, tenho o maior orgulho disso. E aí já saí no Império Serrano em ala do jongo. E aí esse ano eu fiquei um tempo afastado do Império por questões políticas de escola de samba. Quando chegou um momento no Império que eu não concordei da forma que era conduzido há uns anos atrás, e se foi eleição, se teve uma apuração, eu acho que, como você respeita a democracia, você não tem que contestar. Correto. A pessoa foi eleita, eu não concordei com aquele grupo que estava gerindo, eu só me afastei. E nesse afastamento do Império, eu sou abraçado pela Mangueira. Uma família, que é a família Firmino, que é da atual presidenta da Mangueira, me leva para a Mangueira e eu estou na Mangueira aí há 11 anos, desfilando na Mangueira. Era composição, me tornei destaque. E para minha surpresa, eu retornei alguns anos já para o Império, nas novas diretorias que surgiram. E aí esse ano eu tive uma surpresa, o ano passado no caso, né, que era para o carnaval desse ano, que a diretoria, o presidente do Império me convida para ser muso. E aí muso da comunidade. Aí eu falei, mas muso, eu não tenho nem corpo para isso. 4.2, vivendo no Império Serrano, terreiro, política. E aí me vem a surpresa do Império, que assim, não, muso para o Império Serrano é inspiração mesmo. E você é uma pessoa referência aqui dentro que nos inspira, que inspira o Império Serrano. Então você é muso da comunidade. Foi um baque no primeiro momento, abracei a situação, fiquei me entendendo, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí relaxei e vivi, foi maravilhoso. Enquanto o Império Serrano me permitiu, eu vou estar lá, de muso, servindo de inspiração, dando orgulho e sendo muito orgulhoso de estar ali, dentro daquela comunidade. E desfilei na Mangueira também, no carro do Sacaca, que um enredo maravilhoso também da Mangueira, que nesse ano veio falando do Sacaca, falava de Sim. folha, de cura, que tem a ver com o meu orixá, que é o Ossanhe. O Império Serrano veio falando de Dona Conceição Evaristo, então as duas escolas me abraçam, eu abraço as duas escolas e eu me entrego, eu vou a todos os ensaios, eu gosto. Se disser, não, pai Dário, não tem necessidade, não, tenho. Eu vou a todos os ensaios, ensaio de rua, Visconde de Niterói, Estrada do Portela em Madureira, eu não tô nem aí, gosto dos meus blocos e vivo essa experiência de viver bem o carnaval é gratificante, eu acho que para mim é uma limpeza o carnaval, ali eu me sinto muito bem no carnaval. Verdade. Meu amigo, assim, vamos voltar a falar um pouquinho de política. Falar um pouquinho sobre o nosso estado. Uhum. A gente é um estado rico, a gente tem várias coisas, mas a gente vive em um estado que está com muitos problemas. Como é que você enxerga isso? Como é que você pode agregar
pra gente com um cargo político como vereador ou até algum outro. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que pode acontecer. Como suas ideias podem agregar para o nosso Estado? Então, falando de Estado, aí eu vou pular um pouquinho e vou falar de um modo geral, vou falar mais de uma questão legislativa como Assembleia Legislativa. Eu fui assessor parlamentar da deputada Renata Souza durante algum tempo. Hoje eu não sou mais, faço parte do Conselho Político, nós somos amigos, temos mil relações. E eu posso te dizer que o grande problema do Estado é o desgoverno. Como assim, pai, dar o desgoverno? Se a gente não tem um governo que olha, a gente vai falar isso, se você me perguntar hoje, qual o maior problema do Estado e do município? Segurança pública, o que todo mundo vai falar hoje. Então, quando eu falo desgoverno do Estado, a gente está há anos, eu tenho 42 anos, há anos, eu não sei quantos anos você tem, você deve ser mais novo que eu, mas há anos a gente reclama ou ouve os nossos pais ou os nossos mais velhos reclamarem. Segurança pública, a forma com que a polícia entra nas favelas e comunidades, a forma como o preto é abordado, a forma como morrem pretos e pretas, a forma como essa médica acabou de ser assassinada porque era uma médica, uma mulher preta, estava num carro parado e ninguém pensou em bater, em abordar, em parar com distanciamento, né? Apontar, porque eu acho que é assim que deve ser feito. Aí, à medida que manda abrir o vidro, descer do carro, você percebe que é alguém que não te apresenta perigo, você manda, né? Então vamos seguir com a abordagem. Isso é abordagem policial. Eu não sou policial, mas não sou nenhum idiota. Quando você tem uma polícia que para um carro e metralha o carro dessa mulher, aí a gente desculpa, mas vou ser bem franco no que eu vou te dizer. É a mesma coisa que aconteceu com a Marielle. A diferença é que os policiais estavam com outra roupa, não estavam fardados. Então é da mesma forma. É o mesmo tipo de crime. Então acho que o Estado vai ter jeito quando ele for de fato governado. Mas governado para quem precisa de governo. Né? A gente precisa atender os locais e trazer política pública para quem precisa de política pública. A gente está falando de um eu leio muito, não sou de nenhum governo nem de outro, nem municipal nem estadual. Se você for entender bem, eu sou oposição, eu sou de um partido que é oposição, mas a gente quer aquilo que seja bom para a população. A gente, por conta de uma briga de prefeito com governador, deixaram de não poder o BRT lá, o ônibus, para a população. Tudo. Cara, descortando um pouquinho, eu entrei nesse assunto para justamente falar sobre isso, essa guerra que tá... E o povo acaba no meio disso tudo. E aí a população não pode pegar o ônibus, lacrar. Loucura. Que isso? Você tem uma opção melhor para oferecer, né? Não, então por que tu lacrou? Por que tá impedindo? Então eu acho que é isso. Tem uma questão de um desgoverno, de um governo que é branco, que é burguês, que é elitista, que olha para a Baixada Fluminense com desdém, que vai olhar para a favela com desdém, que só vai lembrar desses lugares, quando precisa de voto. E aí, por um outro lado, a gente tem uma cidade que está passando por um processo muito ruim também. Peço todos os dias orixás, desculpa aqui, tanto a cidade, os municípios, o estado de um modo geral, o Brasil de um modo geral, peço a Exu seja menos violento do que está, porque tá cada dia mais violento. A gente tem medo de sair de casa, pegar um carro e ir a qualquer lugar. Quando se é preto, tem muito mais medo ainda. Mas eu acho que, de verdade, quando a gente consegue construir políticas públicas com quem precisa de políticas públicas, com uma escuta, se você vai até a favela, a comunidade, mas eu digo uma escuta eficaz para poder fazer valer aquilo que você escutou, né? Não só virar estatística ou botar num papel, num planejamento. Não, o governo precisa ter uma escuta maior com quem precisa ser ouvido. Sabe por que eu digo isso para você? Se você pegar não trabalho com estatística, mas se você pegar hoje o número de casos de carros que são alvejados na Zona Sul por policiais, você vai ver que não é 1/3 do número de carros que são alvejados por policiais na zona do túnel para cá. Então, assim, não tem muito que... Pai Dário, você não tem medo de falar assim? Não tenho mais medo, porque se eu tiver medo de falar, e acabou também, quem vai falar? É muito revoltante até isso que aconteceu agora. Acontece diariamente, mas quando tem crimes que ganham proporções muito grandes, a gente fica com a cabeça muito voltada. Então eu acho que o povo, para finalizar a sua pergunta, eu acho que o nosso povo, as pessoas que se identificam com a gente, que somos maioria sim, na hora de votar, não pode ser iludido pelo pastor ou pelo pai de santo,
Você tem que entender o que essa pessoa, o que esse candidato vai fazer, vai trazer de melhor para você. O que esse candidato está fazendo pelo seu estado, pelo seu município, pelo seu bairro. Não pode só ser o cara que te dá a cesta básica, o cara que botou a telha ou que botou a lâmpada na praça um mês antes da eleição. Chega em setembro, os caras resolvem tudo, asfaltam tudo, vai botar manilha na região, tô falando da parte da Baixada, manilha, cava tudo, asfalta a rua, faz festa, comício, que agora não pode ter mais showmício, mas os caras dão um jeito de fazer. E aí chega na eleição, os caras entram, e aí? O que faz? Como se resolve? Então eu acho que a gente precisa de verdade, a gente só vai conseguir acabar com isso quando a gente aprender a votar. A resposta é nossa na hora da urna. Saiba quem é esse candidato, o que ele já fez. Se é uma reeleição, o que ele fez no mandato? A gente elegeu, amigo, um presidente da República que foi deputado por anos e não teve uma lei aprovada dele, nunca teve uma lei, um projeto de lei, uma PL, nada. Como é que a gente elege um presidente da República que não for um bom deputado? Obviamente ele não seria um bom presidente. Então quando as pessoas vêm, não pode nem reclamar obviamente quem elegeu, a maioria que votou nele na época da eleição. Então a gente precisa acordar para isso. Eu trago esse tipo de fato para acordar, a gente elegeu um presidente que a gente não sabia quem ele era. Ele é deputado, foi deputado, não tem um projeto de lei do cara. Aí a gente vai, continuar dando murro de faca nas mesmas pontas. Claro que não. Tá na nossa mão chegar em outubro e virar o jogo. É isso. Eleger quem de fato tem um diálogo, quem de fato traz alguma construção de política pública, quem de fato dialoga com a gente. Eu acho que é isso. Falo tudo, cara. Assim, pra gente finalizar, deixa uma mensagem de esperança, de fé, para as pessoas que vão estar assistindo esse quadro, esse Papo Carioca. Uma mensagem de fé eu tenho uma obrigação de deixar, porque eu sou um sacerdote, sou um babalorixá. Mas a de esperança tá bem difícil. A gente precisa começar, porque não dá para ser só aquele clichê, sabe? Por mais que eu seja um sacerdote, um babalorixá, a esperança é a última que morre e eu concordo. Se eu não tiver mais esperança, eu não tenho o que tá fazendo aqui. Mas eu digo assim, vamos botar mais prática no nosso pedido de esperança e no nosso pedido de fé. Ontem eu coloquei uma coisa na minha rede social que era assim, vamos pedir a Exu que eles nos ajudem, mas vamos levantar cedo para trabalhar, porque senão só a bênção de Exu não dá certo. Isso aí. E é isso, então assim, vamos ter esperança, vamos, Pai Dário? Tem esperança? Tenho sim. Eu peço muito a Baborixá Exu por essa encruzilhada, por essa rua que a gente está hoje. A gente está num lugar onde as pessoas bebem, sambam, curtem inclusive eu, que eu venho aqui, sambo, curto, e acho que a gente precisa disso. Como eu disse para você, o carnaval limpa, lava a minha alma para matar todos os meus leões diariamente. Então eu tenho esperança de um mundo melhor. Mas esse ano eu acho que a esperança da gente está na urna. Porque a gente precisa aprender a votar. Todos os lugares que eu vou que estão me chamando, eu falo disso. A gente não pode votar em quem dá só a cesta básica. A gente precisa entender quem é esse cara, quem é essa mulher. A gente tem que ver que partido é esse. Tem um partido que fala, não gosto de preto, não gosto de viado, não gosto de macumbeiro. Pô, eu vejo gente preta brigando e votando nesse partido, não gosto de pobre. Sabe, não pode, não dá, a gente precisa acordar. 2026, a gente passou 4 anos de pandemia sendo governado por um partido da extrema direita, que negacionista, que não comprou vacina, que disse que era uma gripezinha, morreram, sei lá, 700 mil pessoas por uma gripezinha, porque o cara se negou a comprar vacina. Pô, acorda aí. Entendeu? O Pai Dário não tá contando historinha lorota aqui. Então tenho sim a esperança, peço a Exu, rogo a Exu, a Ogum, que é o orixá da tecnologia, que abra nossos caminhos e faça com que essas urnas sejam muito bem apuradas e que a gente vá, e a Ori, que é Iemanjá, que quando a gente for, que vá com uma cabeça boa, que tenha boa cabeça, bom Ori, principalmente para votar. E peço que os nossos, principalmente os sacerdotes, as sacerdotisas, comecem a colocar a cara explicando aos seus. Porque eu acredito muito nessa política do comício doméstico, eu acredito muito na política do diálogo com os nossos. Então, qualquer lugar que você vá, as pessoas dizem assim, política não se discute, então converse. Não quer discutir, conversa. Dá a sua opinião, respeita a opinião do outro, mas não deixe de dar a sua opinião. Então, assim, uma palavra de fé e esperança é que isso tudo mude, que a gente tenha um 2027 muito melhor do que foi 2026, que a gente possa sentar aqui mais vezes para conversar, para falar assim, olha, como está funcionando a educação, a saúde, as políticas públicas estão andando, como a gente tem mais pretos, mais mulheres, mais gays, mais trans no poder, né? Como essas comissões
estão se abrindo. Por mais diálogo, eu tive agora um diálogo com uma comissão que foi formada lá pelo CEAP, com o Babá Ivani, com o prefeito que se abriu, dialogou, não é do meu partido, mas teve um diálogo, um respeito, em receber as pessoas de religião de matriz africana. E eu acho que é isso, a pessoa tem o direito de errar. Quando ele viu lá a besteira que ele fez, a fala preconceituosa, racista que ele fez, ele parou, abriu e vamos dialogar. Eu estou aqui sentado aguardando as cenas do próximo capítulo. Que ele cumpra tudo aquilo que foi dialogado. Então, a minha esperança é essa, que tenha pelo menos um diálogo para que políticas públicas sejam concluídas e construídas, mas construídas coletivamente. A gente não quer ser mais objeto de pesquisa. A gente agora é pesquisador. Já tem muito preto, muita preta nas universidades. A gente precisa botar, como eu falei para você, na cultura a gente avançou, na educação a gente avançou, agora na política partidária a gente precisa avançar. Então, eu acho que é isso. Que Exu abra nossos caminhos, abra o meu, abra o seu também, que dê vida longa ao seu projeto, ao seu trabalho, e que eu vou bater nessa tecla que é a da construção de políticas públicas para o próximo ano, e vamos ter consciência de quem a gente vota, como a gente vota e de por que a gente está votando naquela pessoa. Acho que é isso. Obrigado. Meu amigo, eu que te agradeço. Obrigado por participar do programa. Vai voltar mais vezes no meu programa quando eu convidar? Só me convidar. Tá gravado, hein? É só me convidar. Muito obrigado. Falou com a minha galerinha ali, eu Fechou. Foi você, toda a sua equipe aí que vieram. Obrigado também minha equipe aí também que tá aí, minha equipe para fazer esse programa. Muito obrigado. E é isso, concordo com tudo que você falou e é isso. Muito obrigado. Vamos embora. Gente, estamos terminando mais um Papo Carioca. Então é isso. Já se inscreve no canal, deixa seu like, fica ligadinho porque vai vir muita mais coisa por aí, muitos convidados. Então a gente fica ligadinho para não perder nada. É isso. Até o próximo.